O anime Another conta uma história de terror e mistério sobre uma série de mortes absurdas que desafiam a lógica ocorrendo em um colégio. E eu venho aqui, nesse vídeo de teoria da conspiração, demonstrar a vocês uma hipótese na qual a maldição que ocorre nesse colégio se liga à mitologia japonesa. Então, não deixe de conferir. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Paulo Vital e esse é o canal Network Nerd. Eu venho aqui trazer hoje mais um vídeo da série especial de Halloween, que vai estar constando na playlist de terror aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre Another e uma maldição que paira um colégio em que várias mortes vão acontecendo. Eu vou explicar exatamente com a minha teoria que essa maldição tem relação com a mitologia japonesa. Então, antes que eu comece o vídeo, eu peço como sempre aquela ajuda de vocês para que fortaleça o canal com o seu like e a sua inscrição. Então, muito obrigado e vamos lá. Logo no início da história, nós vemos um rapaz chamado Sakakibara Koichi sendo transferido de Tóquio para uma cidade chamada Iomiyama. E antes que ele comece as aulas ali no novo colégio, nessa nova cidade, ele é internado no hospital por um problema pulmonar. Então ele fica alguns dias no hospital, de maneira que ele perde os primeiros dias de aula. Lá no hospital, ele faz um passeio ali pelo hospital, conhece os funcionários e tal, e ele acaba conhecendo uma menina no necrotério chamada Misaki Mei. Essa menina, ela tem um visual meio sombrio, né? E ele a conhece exatamente no necrotério. Ele inicia as aulas na classe 3-3 do colégio Iomiyama. Então ele chega lá na sala de aula, conversa com algumas pessoas, conhece alguns outros alunos ali, e depois ele observa que a menina, né, que ele conheceu no hospital, Misaki Mei, ela está lá isolada num cantinho da sala e ninguém da sala interage com ela e ela também não interage com ninguém. Ela é tipo como se fosse um invisível ali dentro da sala. Ela interage, assim, muito pouco só com ele mesmo, só com Sakakibara. E isso é uma coisa muito estranha ali no início. Esse plot inicial é muito interessante, porque aquela história ali está nos levando a crer inicialmente de que a menina é um fantasma e que só Sakakibara, que é o protagonista, consegue vê-la. Então a gente fica naquela, pô, é um fantasma e tal, as outras pessoas não enxergam, então, beleza. Só que a história ainda é mais interessante. Eles primeiro dão essa ideia pra gente, dar uma enganada na gente, para depois mostrar o verdadeiro plot da história. Que é o seguinte: os alunos da sala, assim como os funcionários do colégio, os professores, todos, eles ignoravam a Misaki Mei de propósito. E a Misaki Mei também sabia e concordava com esse fato. Agora, por que isso acontecia? Essas medidas foram tomadas para que se evitasse que ocorresse uma maldição. Bom, para falar a maldição tem que falar a história que a precede, que na verdade a gente descobre mais adiante ali na história da série, que é o fato que ocorreu há 26 anos atrás, ali da história da série, na classe 3-3 do colégio Iomiyama. Existia um aluno chamado Misaki Iomiyama. A gente vê pelo sobrenome dele, pelo nome do colégio, pelo nome da cidade, ele era de uma família tradicional ali da cidade. Vamos dizer assim, era um dos fundadores, a família dele era descendente dos fundadores ali daquela cidade e tal, estavam ali desde o início. E esse menino era muito querido, era uma pessoa muito alegre, todos gostavam muito dele. Tragicamente, ele faleceu. O que acontece? O pessoal da classe dele no momento ficou meio triste e tudo mais. Só que depois alguém teve uma ideia: poxa, vamos fingir que o Misaki continua aqui com a gente. E eles levaram isso ao extremo. Eles conversavam, fingiam que o menino estava ali e ficavam olhando para a carteira vazia, conversando com ele. O professor também falava a mesma coisa, aplicava a prova e todo mundo... eles interagiam na educação física, no intervalo, no recreio ali e tal. Eles caminhavam com o Misaki imaginariamente do colégio para casa e assim vai. Vamos dizer assim, todos eles fingiram que o Misaki ali ainda estava ali com eles. Beleza, acabou o ano letivo. Quando foi tirar
quando a classe foi tirar a foto de formatura ali, né, daquela turma, o Misaki apareceu na foto. Aquele menino que o pessoal tá vendo, todo mundo desejando que ele estivesse ali ainda, interagindo com ele como se ele ainda não tivesse morrido, ele ali apareceu na foto. E foi aí que se iniciou a maldição. Do ano seguinte em diante, ocorreu a maldição ali na classe 3-3. O Misaki, que havia morrido, ele se tornou, vamos dizer assim, um aluno extra naquela classe 3-3. E todo ano, dali por diante, foram aparecendo alunos extras. Que alunos extras seriam esses? Seriam pessoas que morreram. Assim como o Misaki morreu, e que as pessoas ficaram imaginando que ele ainda estava ali, só que dessa vez apareciam uma pessoa que morreu, um aluno que morreu, e que aparecia para ter aula ali. Mas, poxa, como assim? Era o seguinte, existia a maldição, ela mexia com todas as lembranças das pessoas daquela cidade. Então vamos dizer que uma criança morreu. Ela aparecia na classe ali 3-3. A própria pessoa que está morta, ela não entendia, ela não sabia a verdade, ela não sabia que ela era o aluno extra, que era o morto. Ela interagia ali com os alunos não sabiam, não lembravam que aquele menino ali tinha morrido, aquela menina, o menino, aquele aluno tinha morrido. O próprio morto não sabia que tinha morrido, não lembrava, né? Então o feitiço, né, a maldição se dava aí. Ocorre que esse aluno extra, esse morto que tinha retornado, ele faz com que as leis naturais sejam subvertidas. E para contrabalancear esse desequilíbrio, a morte rondava ali aquela classe. E aconteciam mortes bizarras por conta disso. Esse desequilíbrio acarretava em várias mortes ali todos que tinham algum tipo de envolvimento com aquela turma. Não só os alunos, como por exemplo os familiares dos alunos e tudo mais. E é bem ao estilo semelhante ao filme Premonição. É como se fosse a morte ali espreitando aqueles alunos ali, aquelas pessoas envolvidas na classe, e as pessoas iam morrendo com acidentes meio que bizarros, com situações meio estranhas, assim, uma combinação de ocasiões que levava alguém a um acidente trágico, a uma morte trágica, uma morte violenta por vezes. Então, era assim que se dava a maldição daí por diante. Todo ano acontecia essa maldição do aluno extra na classe 3-3. A forma de desfazer essa maldição era descobrir quem era esse aluno extra. Se os demais alunos ali descobrissem quem era esse aluno extra, que já era um morto, eles matavam ele novamente dessa vez, né? Era um morto que voltou à vida, matava ele de novo. E com isso, ele voltando ao lugar natural dele, não haveria aquele desequilíbrio ali e as mortes, assim, ao redor das pessoas que interagiam naquela classe se encerrariam, pelo menos naquele ano. Então, essa era uma forma de quebrar a maldição. Os alunos ali, naquele ano, tentaram fazer uma coisa diferente e combinaram de fazer isso com a Misaki Mei. De forma análoga ao que aconteceu com o Misaki Yomiyama, é que os alunos desejaram que ele não estivesse morrido e, vamos dizer assim, continuaram forçando a barra para que ele estivesse ali ao lado deles. Eles agora iriam ignorar completamente um dos alunos da sala. Ou seja, o aluno extra, a presença a mais desse aluno extra, seria compensado por aquele aluno que é completamente ignorado, que supostamente, inicialmente, faria parte da turma, só que todos o ignoram. E assim, ele não faria parte, né, da turma, seria um aluno a menos e ficaria com o número correto, nem a mais, nem a menos de alunos. Então, vamos dizer assim, o procedimento contrário com o que aconteceu com quem originou a maldição, lá com o Misaki Yomiyama. O problema é que o aluno novo que chegou ali na cidade, o Sakakibara, eles iam fazer essa combinação, iam passar essa questão para esse aluno novo, só que ele não foi às primeiras aulas, ele ficou internado. Ele perdeu esse início das aulas. E, por azar, ele acabou encontrando com a Misaki Mei, a aluna que eles tinham que ignorar. Ele encontrou com ela no hospital, interagiu com ela e depois ficou interagindo com ela na sala. Então, ou seja, o plano foi por água abaixo, essa questão de ignorar o aluno. Depois que o Sakakibara ficou
interagindo com ela, os outros alunos pararam também de ignorá-la. Até o final da história, os alunos tentam quebrar essa maldição aí de outra forma, descobrindo quem é o aluno extra. Isso é o que é explicado ali na história. Então, eu vou tentar explicar mais ainda o contexto dessa maldição, que é a responsável por essa maldição, no final das contas, é a deusa da mitologia japonesa chamada Izanami. Vou contar aqui o mito de forma sintetizada. Existiam basicamente dois grandes deuses, Izanagi e Izanami, e eles foram tendo vários filhos, vários outros deuses. Ocorre que Izanami, em determinado momento, deu à luz a um deus, que é o deus do fogo, chamado Kagutsushi. E quando ele nasceu, ele é um deus de fogo, ele acabou ferindo muito a Izanami, e ela veio a falecer depois do parto. Izanagi ficou muito triste, muito desolado e tal. Depois de um tempo ele resolveu ir atrás de Izanami, no reino dos mortos, que se chama Yomi. Olha já a primeira referência. Como a gente viu lá, o nome da cidade, o nome do colégio, o sobrenome do primeiro rapaz lá, o Misaki, é Yomi Yama. Então, na composição do nome da cidade, do colégio e tal, já tem o nome do mundo dos mortos ali da mitologia japonesa. E o Izanagi então foi lá buscar Izanami no mundo dos mortos. O mundo dos mortos da mitologia japonesa, o Yomi, ele é muito semelhante ao mundo dos mortos da mitologia grega, o Hades. Ele é um local sombrio, local de melancolia, em que os mortos ficam vagando numa total falta de propósito. Izanagi passa esse divisor entre o mundo dos homens, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, que também é outra semelhança ao Hades da mitologia grega, é como se fosse uma extensão geográfica. O mundo dos mortos é como se fosse uma extensão geográfica do mundo dos vivos. Ele chega e consegue encontrar, em meio à escuridão, ele consegue encontrar Izanami. Izanami, ela conversa com ele e fala: se você tivesse chegado antes, eu não teria comido algum alimento aqui no mundo no Yomi, e seria mais fácil de eu retornar. Agora eu tenho que verificar com as entidades aqui como que eu posso fazer para sair daqui. Aguarda aqui, não me segue, espera aqui que eu vou retornar depois de obter essa resposta. A primeira observação é que essa questão de comer no mundo dos mortos é também muito semelhante ao mito de Perséfone, da mitologia grega. Ela também comeu e, com isso, ela ficou mais presa ao mundo dos mortos. Bom, então, o que aconteceu? Ela se distanciou de Izanagi, pediu para que ele aguardasse ali. Ele ficou aguardando um tempo, acabou que ele ficou sem paciência. E ele pegou uma fita, um prendedor do cabelo dele, ateou fogo e fez uma, vamos dizer assim, uma lanterna improvisada ali para dar algum tipo de iluminação para ele, para poder procurar melhor a Izanami. E assim ele foi ao encontro da esposa. Ele a encontrou, só que dessa vez, com a luz ali da chama, ele conseguiu verificar a nova Izanami que se apresentou a ele. Ela não era mais, ela não tinha mais aparência humana. A pele dela, a carne dela estava em decomposição. Vários vermes passavam pelo seu corpo. Ela estava toda degradada e ela o tempo todo dava luz a demônios. Quando Izanagi viu isso, ele deu linha na pipa, saiu correndo em direção ao mundo dos vivos. Ela ficou furiosa e enviou várias entidades, vários demônios atrás dele e também o perseguiu. Então ocorreu uma perseguição, ocorreu uma caçada e ele se desvencilhando de todos aqueles empecilhos que iam sendo enviados contra ele, até que por fim ele consegue passar para o mundo dos vivos e com uma rocha ele bloqueia a passagem. E nesse momento a Izanami, muito furiosa com tudo que aconteceu, achando que ele preferiu os humanos do que a ela fala que por dia ia matar 1000 humanos. E aí o Izanagi, em resposta a essa afronta da Izanami, ele falou que por dia ia produzir 1500 humanos. Então é isso que o mito nos diz. Voltando à história de Anori. Então, pela minha teoria, a cidade de Yomiyama, ela tem muita relação, ela tem muita proximidade com o Yomi,
que é o mundo dos mortos. O rapaz, que era de uma família tradicional, tinha muito mais, vamos dizer assim, a linhagem dele tinha essa proximidade maior com as origens, né, ali dos humanos ali daquela região. Pode ser assim, de repente, ele vem de uma descendência direta de Izanagi, vamos colocar dessa forma. E a vontade daqueles alunos ali, amigos dele, de que ele não partisse daquele plano, que ele continuasse ali com eles, acabou criando um canal, uma conexão. A maldição nada mais seria do que uma conexão entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E a Izanami estaria usando essa conexão para subverter a natureza do mundo dos vivos e gerar morte ao seu redor ali. Coisa que ela quer, coisa que ela se tornou soberana do Yomi. E ela quer, ainda pela vingança a Izanagi, ela quer matar cada vez mais humanos. Então, a Izanami está utilizando esse canal criado por aquela condição inicial ali, e esse canal é que gera a maldição de muitas mortes ao redor daquelas pessoas ali da classe 3-3. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Conheciam a história de Another? Conheciam esse mito de Izanagi e Izanami? Se lembram de Naruto? Eles citam muito Izanagi, Izanami, Susanoo, Amaterasu. São todos deuses da mitologia japonesa. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre essa mitologia japonesa, sobre essa correlação dos mitos com narrativas como Naruto e tudo mais. E posso trazer também mais vídeos aqui sobre Another, sobre outras coisas de terror. Não percam essa playlist especial de terror que está sendo montada em função do Halloween. Então, não deixe de conferir tudo isso aqui no canal e também comentar aqui. E também eu peço a participação de vocês para dar uma fortalecida no canal com seu like e a sua inscrição se você não for inscrito. Bom, galera, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.